esquenta quando aplicado um pó descolorante. Então, primeiro que nós temos que entender que quando se mistura água oxigenada e pó descolorante, ocorre uma reação química. Então, todos os produtos que nós misturamos dentro do salão de belezas, eles causam reações químicas. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade em trabalhar com isso, porque tudo é química, tá? E todas as misturas causam reações químicas. Então, essa reação química, ela cria um tipo de vapor que é tipo um gás que vai evaporando quando se mistura o pó descolorante e a água oxigenada. Então, isso gera um calor, tá? Que é normal acontecer. Então, quando nós colocamos dentro do papel alumínio lá, depois a gente vai olhar, a gente põe a mão, você sente que está um pouquinho quentinho, né? O papel alumínio. Então, isso é uma reação que é normal acontecer, é uma reação química que ocorre devido à mistura de dois componentes químicos, tá? Porém, não é normal sair fumaça e nem esquentar muito. Quando isso acontece, é porque houve uma incompatibilidade química, tá? Então, alguma química já existia naquele cabelo, alguma química já existia naquele fio para que aconteça esse tipo de reação. Então, o cabelo ele não é para esquentar extremamente e muito menos para sair fumaça quando você aplica um pó descolorante e com água oxigenada nesse cabelo. Tá? Então, quando isso acontece é porque existe incompatibilidade. Essa incompatibilidade, ela gera um aquecimento e muitas das vezes o cabelo esquenta e algumas vezes chega até a pingar água, a perder líquidos, tá? Algumas vezes eu já vi isso acontecer dentro de salão, alguns cabeleireiros talvez que já têm muitos anos de trabalho devem ter visto já isso acontecer, que acontece algumas vezes que começa a pingar do papel alumínio água. Então, isso é uma reação química que ocorre devido à incompatibilidade de agentes químicos. Então, nesse cabelo, ele já tinha algum tipo de componente químico que causou essa reação. Porque não é em si o pó descolorante com água oxigenada para causar esse tipo de reação química, para esquentar demais a ponto de sair fumaça. Quais são esses tipos de química que causa isso? Então, alguns tipos de metais normalmente costumam causar isso. Então, existem no nosso próprio ar, existem metais que eles penetram no nosso fio de cabelo, principalmente quando esse fio está poroso e sensível, porque quando ele está poroso, ele absorve fácil a poeira, a poluição e tudo que está à nossa volta. Então, muitas vezes, os metais pesados que existem dentro do nosso ar, ele penetra nesse cabelo. E quando você coloca o pó descolorante com água oxigenada, isso vai ter algum tipo de reação. Por isso que temos que tomar muito cuidado com o cabelo sensível, tá? Antes de descolorir. Muitas vezes um cabelo pode estar extremamente sensível, mas se ele estiver muito limpo e não tiver nenhuma reação química, ele vai aguentar uma descoloração. Só que quando o cabelo ele está muito sensível, ele já penetrou muita coisa ali do ar nele, da água inclusive, certo? Algumas desses metais que causam esse tipo de reação é o acetato de chumbo e o nitrato de prata. Existem vários tipos de produtos que contêm essas coisas, entendeu? Algum deles é o natocor, é a rena. Algumas pessoas falam sobre a rena, dizem que a rena é um produto natural, mas não é. Ela contém metais na composição dela. Colorações, a maioria delas que você não usa OX, que você mistura com água. Cuidado com esse tipo de coloração, cuidado com esse tipo de produto, porque contém metais e muitas vezes contém chumbo, tá? Ou contém o acetato de chumbo ou nitrato de prata. Se você aplica uma descoloração nesse cabelo ou qualquer outro tipo de química nesse cabelo, ele vai ter reação. E provavelmente ele vai esquentar e vai partir. Alguns shampoos também de tratamento também costumam ter esse tipo de produto.
tratamentos anti-caspa, alguns até de tratamento de piolho, costumam ter esses tipos de metais. Então, quando acontece de um cabelo esquentar muito, normalmente esse cabelo ele já tem componentes que são incompatíveis com o pó descolorante. E esses produtos eles deixam resíduos nesse cabelo, levando assim esse cabelo a esquentar. Tá? Então é impossível que um cabelo que esteja livre de vários produtos e que esteja saudável vai esquentar e sair fumaça, né, ou pingar água quando você aplicar um pó descolorante nesse cabelo, tá? Então temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Progressivas também, ou cremes muito ácidos como o alce e o vinagre também, tá? Eu também tenho um vídeo aí falando sobre o vinagre, só que eu também tenho mais coisas para falar sobre ele, e eu ainda vou gravar outro vídeo falando mais coisas sobre o vinagre e sobre a preocupação que eu tenho e que eu estou tão grande com essa loucura toda que está do pessoal usar vinagre no cabelo, tá? O vinagre é ácido acético, e o ácido acético é um produto proibido dentro do salão de beleza, tanto quanto o formol. Então temos que tomar cuidado com o que a gente está usando. Estamos cuidado com o que as blogueiras estão falando, o que está no YouTube falando, porque nós somos cabeleireiros e nós temos que estudar química, estudar colorimetria, para a gente saber o que a gente tem que fazer dentro do salão e o que é certo e o que é errado. Tá bom? Não é só escutar aqueles vídeos lá do YouTube e o que pessoas estão falando, pessoas que não têm conhecimento e entendimento sobre reações químicas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso.